Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o projeto de clube empresa do Fluminense, como que a equipe carioca tem se movimentado para a transformação em uma SAF para 2023, com a contratação do banco BTG Pactual para dar uma analisada nas finanças e buscar investidores, que o presidente já falou sobre esse caso, e além disso, qual que é o valor de mercado hoje do Fluminense, quanto que seria um valor justo para ser negociado, número de dívidas, receitas e um balanço assim do clube das finanças para o próximo ano. Mas só antes de começarmos a aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel, um dos primeiros vídeos aqui do Fluminense, né? Acho que é o primeiro mesmo que nós postamos aqui no canal, com essa linha de clube empresa que já trouxemos de diversos times aqui do futebol brasileiro e com algumas atualizações aí da equipe do Fluminense, eu quero trazer aqui um vídeo sobre, beleza? Só antes de darmos sequência aqui em nosso conteúdo, tem um recado para vocês. Eu quero falar aqui da UP Sports Bet, casa de apostas esportivas, para você apostar no jogo da volta, no jogo entre Corinthians e Fluminense, lá na Arena Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil. Uma vitória aí do Fluminense fora de casa pagando 3,25 a cada real apostado, um empate aí também 3,25, boas cotações. Além disso, tem também o jogo, no caso, na quarta-feira, entre Flamengo e São Paulo. Vitória do Flamengo em casa, 1,63. Um empate, R$ 4,00. Uma vitória do São Paulo fora, R$ 6,00 a cada real apostado. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da UP Sports Bet para você ir lá, né, e começar a fazer suas apostas já nesse jogo da semifinal do Fluminense contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Bom, quero começar falando aqui então sobre essa ideia. Será que o Fluminense tem muito tempo que discute essa possibilidade dentro das Laranjeiras de se transformar em um clube empresa para 2023? E a resposta é sim, tá? Desde a virada do ano tem se comentado bastante, muito por conta dos rivais ali do lado, né? O Botafogo, o Vasco, terem aderido a esse modelo da SAF desde o final do ano passado, então já era de se esperar uma expectativa sobre. Mesmo o Fluminense melhorando bastante dentro de campo, as finanças indo para um bom caminho, que agora eu quero falar com vocês, e um clube que está vivendo uma boa fase na sua história, mas mesmo assim por conta da dívida gigantesca, que até foi bem maior do que eu esperava, acaba tendo sempre essa ideia de transformar em um clube empresa para poder pagar um pouco mais rápido e fácil essas suas dívidas. Onde o Mário Bittencourt, que é o presidente do clube, disse, no caso uma matéria recente também, no dia 12 de junho, que estava estudando e o Flu deu um passo importante naquela época para a transformação num clube empresa, que no caso essa matéria aí do Globo Esporte e do Bola VIP, falando que assim, falando sobre o presidente aí, o Mário, que concedeu uma entrevista para falar um pouco sobre os trabalhos feitos, né, dentro do clube, e que foi a contratação do banco BTG Pactual para analisar as finanças e além disso, dar um balanço financeiro do clube e indicar o Fluminense para possíveis investidores para aderir a esse projeto de clube empresa. Lembrando que para ter, no caso, essa mudança, tem que ter a mudança no estatuto para aderir nesse modelo de SAF, mas como eu vejo que o principal foco é se ver se o presidente, as pessoas dentro do clube têm um interesse na movimentação para virar uma SAF, porque depois que isso acontece, aparecendo, por exemplo, já com uma proposta do investidor, igual foi para o Vasco, ficaria muito mais fácil converter, né, no caso, os conselheiros, os sócios do clube e também os torcedores, de que esse modelo de clube empresa é sim um bom projeto. E de acordo aí com o Mário, né, o Fluminense fechou com o banco BTG Pactual e além dessa viabilização de novos investidores, onde em uma das partes ele falou o seguinte, abre aspas, essa análise envolve a busca de investidores e não exclui outros estudos de pagamento da dívida. Está dentro desse estudo uma possibilidade futura de análise de constituição de uma SAF para investimentos no futebol. Essa análise envolve eventual transformação numa SAF ou não. Ele ainda completou dizendo o seguinte sobre as dívidas do Fluminense, abre aspas. No departamento financeiro teve um pagamento de dívidas em torno de 276 milhões de reais em 3 anos, incluindo tudo, dívidas civis, trabalhistas, tributárias e com a FIFA, além também de acordos de pagamento com fornecedores e também com a gestão do Maracanã, fecha aspas. Então assim, o Fluminense tem feito um bom trabalho, eu achei também interessante nos últimos anos mesmo, sem uma chegada assim de um grande investidor, tá conseguindo ter uma boa receita, principalmente com venda de jogadores, com, no caso, bilheteria e direitos de transmissão, que agora eu quero detalhar um pouco mais sobre de onde vem, né, a receita do Fluminense nos últimos anos. E recentemente, lá no dia 6, no caso de setembro, nessa última terça-feira, teve um encontro aí entre o Mário Bittencourt e representantes do banco BTG Pactual para uma análise sobre os balanços que foram divulgados pelo clube e também a possibilidade de transformação num clube empresa, de acordo com matéria da Gazeta que eu coloquei aqui na tela para vocês. E seria esse um encontro em São Paulo para discutir sobre esses assuntos, ou seja, principalmente no tema
da SAF, que olhando assim, né, eu não acho que o Fluminense deva adotar um projeto tão rápido, só se aparecer, por exemplo, uma proposta bem interessante, com um dono que já tenha passagens, por exemplo, em alguns outros times de futebol e que deu certo, e que não interfira, né? É claro que vai ter muito bem detalhado isso quando virar uma SAF, mas para não ter risco de, por exemplo, mudar as cores do clube, ter risco de construir um shopping lá no centro de treinamentos, nada disso, tá? Para segurar o patrimônio do Fluminense. Então, esse passo eu vejo que a equipe carioca tem dado muito calma, né? Para não transformar um clube e vender por um valor muito mal negociado, como recentemente fez alguns outros times. Eu acho interessante, até por conta de ter uma condição financeira melhor, esperar e quem sabe ser vendido por um valor muito mais grande, né? Um valor maior num futuro não tão distante. Bom, assim. E as finanças do Fluminense, como que será que estão em relação a receitas, dívidas, de onde vem o maior receita e faturamento do clube? Quero falar aqui com vocês, onde até nesse trecho curto ali do Mário falando, né, sobre os 276 milhões de reais pagos de dívidas nos últimos anos, mostra assim que, no caso, reduziu bastante, né, a dívida do Fluminense, que já chegou a passar da casa dos 750 milhões de reais. Teve um aumento por conta da pandemia e, no caso, em 2021, a dívida hoje é de 686 milhões de reais. Era de 706 milhões em 2020 e, em 2019, 645 milhões. A expectativa é de que seja pago um pouco mais, né, para sair ano que vem no balanço referente a 2022, tendo uma diminuição, quem sabe chegando próximo da casa dos 600 milhões, pagando, quem sabe, uns 86 milhões de reais em dívidas. As receitas foram muito interessantes em 2021, chegando a 310 milhões de reais, contra 172 milhões em 2020, ou seja, no caso quase o dobro, né, das receitas, muito por conta da paralisação, pandemia e tudo mais. 2019 também um ano que teve muitas vendas de jogadores, o Fluminense registrou 249 milhões de reais. E de onde vem será esse faturamento de 310 milhões? Como eu falei para vocês na temporada passada, foi 177 milhões de direitos de transmissão, outros 95 milhões de transferências de atletas, 20 milhões de marketing e propaganda, além também de 22 milhões de reais de torcida e estádio. Então, há uma receita muito diversificada e destaca bastante os direitos de transmissão no ano, né, de 177 milhões de reais, e também nas Copas, que rendeu um valor interessante para o Fluminense. A dívida hoje, que igual falei para vocês, 686 milhões de reais, a curto prazo é um valor bem alto de 254 milhões, ou seja, um espaço de um ano, 254 milhões de reais. Possivelmente vai ter que negociar com esses credores para ter um adiantamento, porque é bem inviável, né? É praticamente quase a expectativa de faturamento, uns 70% do faturamento só para pagar a dívida. Isso é extremamente inviável e a longo prazo é 432 milhões, que é um valor também bem significativo. E agora vem a pergunta, né? Quanto será que vale então o Fluminense depois dessa análise? Bom, no caso já teve alguns levantamentos, inclusive do Banco BTG Pactual, avaliando ali, no caso, de acordo com algumas informações, de algo na casa de 1,5 bilhão a 2 bilhões de reais. E no caso também tem algumas outras matérias do Sports Valley que listou os 30 maiores times de valor de mercado no país. E também o Fluminense aparece também na casa do bilhão, tá? Colocado assim em 1 bilhão e 88 milhões de reais, quase 1 bilhão e 100 milhões, lembrando que essa foi uma pesquisa de 30 times, né? Então não dá para ter uma precisão tão exata, mas eu vejo que, no caso, por ser no Rio de Janeiro, ter uma torcida muito grande também, o Fluminense vai ser avaliado sem dúvida na casa do bilhão. Por exemplo, se o investidor quiser comprar 100% do clube, 1 bilhão de reais, algo próximo a isso. Se quiser comprar 70%, seria aí 700 milhões, 60%, outros 60 milhões. E no caso, seria solidário essa dívida aqui, igual eu falei para vocês, de 686 milhões de reais, que é a dívida atual do Fluminense. Mas eu quero saber a sua opinião, torcedor do clube, se você aprovaria esse projeto de transformação em uma SAF para 2023, para 2024, enfim, quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal aqui no Black Arthur, que dependendo do desempenho desse vídeo, podemos, quem sabe, né, trazer mais conteúdos da equipe do Fluminense. E aqui na tela final vou deixar outras sugestões também de vídeo para vocês e o link aqui embaixo na descrição da UP Sportsbet para você começar a fazer suas apostas nesse jogo do Fluminense contra o Corinthians na próxima semana. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!